Graça e paz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui e aprender mais da Tua palavra, compartilhando aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia e por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, que o Seu Espírito Santo permaneça conosco e tenha total liberdade aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Marcos, capítulo 4. Esse foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora não seja o primeiro na ordem. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastou-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis que esta parábola? Não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a primeira parábola, e por isso ela é um pouco maiorzinha, porque ela explica por que Jesus ensinava por parábolas, né? E eu não entendia. Eu entendia todas as outras partes, né? Sobre intimidade com Deus,
sobre maturidade e buscar sempre o solo fértil. E eu não entendi essa parte do versículo 12, que diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então eu assim fiquei mais um pouco consolada, porque os discípulos também não entenderam, não. Então eu falei assim, não, então eles devem ter ficado lá no meio do povo, né, dando glória a Deus, mas falando assim: Senhor, não entendi nada, não. E aí eu sempre ouvia, mas eu sempre me perguntava, porque quando a gente prega, a gente quer que as pessoas ouvem, né? E o sentimento de Jesus era o mesmo. Então eu fui estudar um pouquinho sobre isso e aqui na explicação do próprio Jesus, ele fala sobre os de fora, né? E eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 13, 15, porque essa parábola eu tive que ler ela em Lucas, Mateus e Marcos, para poder entender um pouco melhor. Lá em Mateus, versículo 13 e 15, ele explica o porquê. Ele começa a explicar o porquê. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, essa parábola do semeador, ela é sobre o nosso coração, sobre os corações endurecidos, que Jesus está explicando para os discípulos e hoje para nós, né? Então, ela trata do nosso coração. Essa parábola é sobre os terrenos do nosso coração. Jesus está ensinando aqui que o nosso coração endurecido impede que Ele nos revele os mistérios do seu reino. Uma vez que lá no versículo 11, ele diz assim: e lhes respondeu: a vós outros, que somos nós, que buscamos a sua palavra, é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas. Então, quem são esses de fora? É só os que estão lá no mundo? Não, porque às vezes nós estamos na igreja e o nosso coração não está receptivo à palavra. Então não é só para os de fora, é para os de fora e também para nós, que estamos acostumados a ouvir a palavra do Senhor, fazer anotações e nada mudar, né? Porque quando nós ouvimos a palavra dele, nós temos que guardar ela aqui e trazer de toda a força para a execução. E nem sempre nós fazemos isso, né? Então, Jesus está nos ensinando isso. E no final do versículo 9, ele faz um alerta para aquele povo que ouvia ele. Como se dissesse assim: tem algo mais. Porque ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele quer chamar a atenção daquele povo, instigar que eles busquem mais. E esse tipo de entendimento, ele não nos é dado no raso. Só é nos dado, como ele fala, a vós outros vos é dado a conhecer os mistérios do reino, que somos nós que buscamos e perguntamos e queremos saber. Construímos uma intimidade com ele. Entendendo também que, para a nossa língua, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir e obedecer são distintos, mas para eles não. Para eles é tudo obedecer. Então é como se ele estivesse dizendo assim: se Rafael chegasse da escola e deixasse o tênis dele lá jogado e eu falasse assim: Rafael, vai guardar seu tênis. E daqui 10 minutos eu voltasse e perguntasse para ele assim: Rafael, você não ouviu o que eu falei para você guardar o seu tênis?
é mais ou menos isso. O ouvir é a mesma coisa que obedecer. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, quando Jesus explica isso, não é difícil a gente pensar em grandes estudiosos, mortos espiritualmente, porque ou perdidos no seu próprio entendimento. Porque se qualquer um ler aqui, vai ter um entendimento superficial, igual eu tinha, né? É fácil de entender, assim, só de uma leitura. Mas tem coisas que o Senhor só revela aos seus, só derrama na sua vida, né? Então, e Jesus acrescenta ainda, né, pra gente, que se a gente não entender essa primeira parábola, as demais, as seguintes, vai ficar difícil da gente extrair todo o conhecimento dela, que Ele quer para a nossa vida, porque nós precisamos de um conhecimento geral, de tudo que Ele tem para nós. Essa parábola, ela fala muito sobre o autoconhecimento, pois ela é um termômetro para sabermos como está nosso coração. Mas por que a fala de Jesus no versículo 12? Para que vendo vejam e não percebam, como eu já li anteriormente. Porque não adianta só entender o que está escrito ou o que está sendo pregado. Nós temos que receber no nosso coração. E precisamos, a partir do entendimento, corresponder com ações. Precisamos estar disposto ao preço do entendimento, que é coração quebrantado. E o quanto estou disposto a me esvaziar para que Ele prevaleça em mim e em você. É sobre isso. Não basta só entender a palavra. A gente tem que guardar no coração, receber ela no coração. E o porquê que... Volto o porquê de novo. Porque Jesus estava protegendo aquelas pessoas com a ignorância. Porque percebam que a gente precisa estar preparado para algumas coisas, né? E eles não estavam preparados para receber esse entendimento. Para poder, o coração deles estavam endurecidos. Então eles não iam entender. Ia ser como ele vai discorrer a seguir. Na ignorância, quando a gente não tem entendimento, a gente está protegido, porque a Bíblia fala, né? Mas também não há colheita, não tem desfrute e também não tem crescimento. A gente fica num estado de estagnação. E perceba que não existe estagnação. Ou a gente está morrendo ou a gente está crescendo. Quando a gente não está cumprindo o que Deus chamou a gente para fazer, a gente está fazendo a vontade do inimigo das nossas almas. Porque aqui nesse mundo, a gente não veio para ter descanso, né? Então, eu acho que todo mundo já percebeu. Se eu pedir para levantar a mão quem está em luta aí, eu acho que vai ser unânime. Em alguma área vai estar. E Deus, Ele não vai cobrar de mim o que Ele derramou na sua vida. Ele vai cobrar de mim o que Ele derramou em mim. O entendimento que eu fui capaz de ter. Que Ele foi capaz de me dar, né? Eu fui capaz de receber. Nos tornamos... E quando Ele nos dá a graça de entender algo da palavra dEle, um mistério que Ele revela para nós, nós nos tornamos guardiões disso. Nós nos tornamos guardiões desse entendimento. Mas também, se Ele te deu esse privilégio, Ele também já te deu a estrutura, a força, e para você realizar o que quer que seja. Ele já te deu isso. Porque se Ele te deu entendimento, Ele já entendeu que você estava preparado para receber. Seu coração já estava receptivo para receber. E quando Deus acende uma luz, como foi dito na oração, em uma área escura da nossa vida,
não é para ficarmos paralisados diante disso. Muitas vezes, diante de uma culpa, de um medo, de vergonha, é para nos dar a vitória em cima disso. E lembre-se que essa vitória ela não é só sua e não é só minha. Porque, às vezes, pelo medo da gente compartilhar aquilo que Deus faz na nossa vida, por um julgamento ou por ser feio mesmo, né? A gente se amedronta de dividir. E esse não é o propósito. As dificuldades, elas são oportunidades para o nosso crescimento, que é o ferro afia ferro. Então, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Todos nós temos lutas e já passamos por algumas guerras, algumas até que a gente não tem orgulho delas. Mas Ele nos dá a vitória. Quando Ele nos dá, é para compartilhar. Lembre-se também que Ele não dá carga nenhuma que não possamos suportar. Não dá. Então, se Ele te deu algo, pode acreditar que se você persistir, você vai sair mais que vencedor. E aí Ele continua falando sobre os solos. E percebam que na psicologia existe também 4 tipos de temperamentos. Então Jesus é muito pontual. Tudo que tem hoje já foi dito. Então a gente só vai repetir, né? E aí ele continua. A primeira semente, né? Vocês podem acompanhar aí na Bíblia, cai à beira do caminho. E o que acontece com ela? Logo o inimigo de nossas almas vem e leva tudo. E nessa fase aqui, talvez você se veja em algumas dessas fases aqui. Mas não se entristeça, porque o Espírito Santo, Ele está aqui conosco. E Ele pode transformar qualquer situação. Apenas nós precisamos estar dispostos. E aqui a pessoa, quando ela recebe a palavra, nessa primeira fase, que ela cai à beira do caminho, ela não deu tempo nem de ela analisar o que ouviu. Às vezes só ouviu por ouvir a palavra. Satanás vem e leva tudo dela, não sobra nada. A segunda semente, que ele fala aqui, cai no solo rochoso. Perceba que ela até germina. Perceba que tem um pouquinho de terra e dá para ela germinar. Porém, ela não prospera porque está muito duro o solo. Não permitiu que ficasse mole, macio, para que ela pudesse penetrar. Mais uma vez, remete ao nosso coração, ao estado que nós estamos com o nosso coração. E tudo depende de como nós cuidamos dele. Não se engane. Uma história que você ouve e às vezes você internaliza, não se engane. Pode ser que seja uma armadilha para que você fique triste, aborrecido, magoado. Né? Então, aqui, a pessoa recebe a palavra. Ela fica eufórica e até tenta colocar em prática, mas desiste. E ele diz por que a pessoa aqui, ela desiste. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, chega a angústia, e aqui é um gigante a angústia, né? Porque ela é poderosa, mas Deus é mais. Aqui, quando vem, é onde a gente sabe, a gente tem ciência, a gente já tem um conhecimento aqui, já chegou um pouquinho mais. E a gente sabe que o nosso casamento é de Deus, que o nosso marido é de Deus, que nosso filho é de Deus, que foi um presente de Deus. Mas por causa da angústia, a gente desiste de orar, a gente desiste de insistir,
a gente desiste de falar, a gente desiste de pegar na mão e ajudar. Quando Jesus fala aqui sobre essa palavra em nosso coração, é muito comum a gente ver a desistência nos lares, de filhos inclusive, né? Não só de esposos, a gente vê muito desistência. Quando vem angústia no trabalho, hoje parece assim que é um mal, né? Um mal assim que é comum, né? Ah, não, eu desisti, não vou fazer mais, não quero mais. E às vezes era algo que Deus queria muito para você. Talvez foi uma palavra que Ele liberou na sua vida, mas aí veio a dificuldade, a perseguição, e você desistiu, não persistiu. E é muito ruim essa fase quando a gente não persiste, porque, como eu falei, às vezes eu já disse muitas vezes para o Senhor, por que eu que tenho que ajeitar isso? Não fui eu que fiz, porque sempre sou eu que tenho que fazer isso, por que sempre tem que ser eu? Mas um dia Ele falou assim, não é você que está buscando conhecimento? Não é você que sabe mais? Não é você que está saudável? Então é você. E muita coisa, irmãos, que a gente... aqui também a gente, por causa da angústia, a gente começa a responsabilizar os outros. Por causa dos nossos fracassos, inclusive da nossa desistência, que é uma decisão nossa. E às vezes a gente começa a culpar os outros, e essas coisas têm mais a ver com a gente do que com a própria outra pessoa. Tem mais a ver conosco, com aquilo que Deus colocou em nós, ser fiel com aquilo que Ele colocou em nós. E digo para vocês, hoje eu estou sendo fiel. Esse microfone é difícil para mim, mas eu tenho uma palavra e eu preciso ser fiel a ela. Então aqui, essa segunda parte do solo rochoso, devido ao coração muito endurecido, é a fase que a gente desiste com facilidade. A gente acha que é forte, no entanto a gente está fraco, porque basta vir o primeiro vento e a gente é derrubado. Por causa da perseguição, ele também fala aqui. Muitas vezes é uma resistência, né? Contra a palavra, contra a forma de vida que você está tentando levar, mudança de hábitos, né? Às vezes vem um amigo, alguma coisa, mas também tem a perseguição de você mesmo pensar naquilo que Deus derramou na sua vida e você não está cumprindo. E fica aquela guerra, a dificuldade de executar te paralisa. Então a gente também acaba desistindo. Então, aqui morremos por falta de perseverança. Aí ele fala também da terceira que foi semeada entre os espinhos. Vocês podem acompanhar e acompanhando na Bíblia. Nessa fase aqui, esses ouvem, mas se permite paralisar pelo medo, pela ansiedade. E notem que aqui não fala que eles morrem, eles só ficam sufocados, né? Então, a pessoa ela fica em um estado onde ela tem muito a oferecer, mas ela não consegue exercer. Então, de novo a estagnação. Fica vivendo muito aquém daquilo que o Senhor criou ela para ser e para fazer. Muitas vezes a gente fala assim, fulano é tão capacitado, podia estar fazendo tal coisa, né? Fulano tem tantos dons, tem tantos talentos, mas fulano não está usando nada, né? E Deus derramou aquilo naquela pessoa, né? Às vezes podia ter um ministro muito mais ousado, muito mais falante, né, na palavra, e às vezes ele está sentado aí intimidado por alguma coisa. Então ele está sufocado, não vai morrer como do terreno rochoso, mas não vai exercer aquilo que Deus chamou para fazer.
Note que, ao ficar paralisado, estarei fazendo a vontade do inimigo de nossas almas. Podia estar atingindo outras pessoas no lugar onde eu trabalho, podia estar alcançando a minha família, né? Eu podia estar alcançando N pessoas e estou paralisada. E o Senhor, Ele não colocou isso aqui por um acaso, Ele colocou justamente para nos alertar, para nós obedecermos a Sua palavra e cumprirmos ela. E tem também a quarta semente, né, que os semearam, que caiu em boa terra. Aqui diz que eles ouviram e receberam. E como é bom ouvir e receber, ouvir e entender, ouvir e saber que Deus te deu aquele entendimento. Então, tudo aquilo que é meu, eu posso compartilhar, não é verdade? Eu posso decidir compartilhar. Então, nessa fase aqui, eu aprendi e eu posso ensinar. E é aqui que a gente frutifica a 100, né, a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui a gente frutifica. E esse é o estado onde Deus quer que nós estejamos. É nesse solo que Deus quer encontrar nos nossos corações. É esse solo que nós devemos buscar. E Mateus 13, 8, diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vocês perceberam que lá em Marcos, ele começa em ordem crescente, e lá em Mateus é ordem decrescente. Por quê? Porque aqui, nesse terreno suscetível, bom para o plantio, a gente tem que ter cuidado também. Porque nós podemos incorrer no erro de querer reter para nós. Porque é muito bom o conforto, é muito bom a gente saber das coisas, é muito bom a gente ter a certeza que Deus falou com a gente. Mas quando a gente vai compartilhar, a gente precisa se expor. A gente precisa se expor para poder que a pessoa entenda aquilo ali. E nós corremos o risco de ficar com isso para nós. E corremos o risco de perder. Porque, como o pastor Fábio já ensinou aqui, a repetição, ela faz com que aquilo fixe na nossa mente, né? E então, nós não podemos fazer isso. Então, aqui ele quer dizer, com essa inversão de ordem crescente para decrescente, o que ele quer nos dizer? Que eu posso começar frutificando a 100, por exemplo, e depois não cuidar daquilo que Deus me deu, o meu fruto, e eu ir caindo, ficar em 90, 80 e até perder o que Deus me deu. Né? Então, até aqui na fase da terra boa, a gente tem que ter cuidado. A gente, como eu falei, nós temos que ser guardião daquilo que Deus nos deu. Porque da mesma forma que eu estou aqui, eu posso também ter uma possibilidade de regressar. Né? Então que nós possamos, nessa noite, refletir nessa parábola que o Senhor nos deu e também entendendo que aqui no início do capítulo 4 de Marcos, outra coisa me chamou a atenção. Aqui não diz que Jesus pregava, aqui diz que Jesus doutrinava. Então, se nós sabemos, muitas vezes aqui, qual foi a mãe que não disse: estou cansada de dizer a mesma coisa? 10, 15, 20 vezes, já falei 1 milhão de vezes. Mas Jesus trazia o entendimento. E, sinceramente, a escola não tem preguiça de doutrinar nossos filhos.
A TV não tem preguiça de doutrinar nossos filhos. Então, nem a nossa casa, né? O que nós ouvimos, o que nós vemos. Então, aqui também nos ensina que nós devemos cuidar do que nós sabemos para os nossos também. Que nós possamos refletir nessa mensagem e que nós possamos cumprir, pedir forças ao Senhor para cumprir o nosso chamado, para cumprir aquilo que Ele tem nos ensinado. Porque não adianta nada nós chegarmos aqui e fazermos inúmeras anotações no nosso caderninho, ouvir a palavra que o pastor Fábio, a pastora Vani ministra e quando chegar na nossa casa, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, a gente fazer tudo diferente. Isso não quer dizer que ao ouvirmos uma palavra, nós vamos praticar ela conforme ela foi dita naquele instante. Mas concorda comigo que aqui é um treino? E aqui a gente tem que ser resistente e persistente? Então, mesmo que eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Talvez você chegou aqui como a primeira semente que caiu à beira da estrada. Talvez chegou conforme que caiu num terreno rochoso. Talvez chegou como um terreno fértil. Não sei em qual desses você se encaixou. Mas que nós possamos refletir o que está no nosso coração. Se realmente nós temos permitido o agir de Deus na nossa vida. Se realmente nós temos aproveitado os momentos com Ele para aprender dEle, para adorar Ele, ou só estamos também entrando na presença dEle como pedintes de coisas que vão passar, de coisas que não são eternas. Aqui não é o nosso lugar, o nosso lugar é o céu. Então, para chegarmos lá, nós temos que nos aperfeiçoar, né? Então, que nós possamos tomar como entendimento essa parábola e persistirmos no que quer que Deus pediu para que você faça, no que quer que Deus tenha derramado na sua vida ou na minha vida. Amém, irmãos? Foi rapidinho. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por ter nos alimentado essa noite com a Tua palavra simples, Senhor. Mas o Senhor é simples e a Tua simplicidade nos constrange, Senhor. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nós e através de nós. Pai, como somos gratos pela Tua igreja, Senhor. Como somos gratos por aqui pregar a Tua palavra, Senhor. Como somos gratos, Pai, por sermos alimentados e podermos compartilhar, Senhor, entre irmãos, Pai. Isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cuidar das nossas famílias, por estar sempre nos dando o discernimento, Senhor, a direção necessária. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu não sei com quem o Senhor quis falar essa noite, mas eu agradeço desde já e peço que o Senhor fortaleça cada um, Pai, e coloque os Teus anjos, Senhor, ao redor para proteger, Senhor, mesmo aqueles que não puderam vir e estar aqui conosco, Senhor, que o Senhor possa suprir cada necessidade, Senhor, deles. Não sei qual foi a dificuldade, mas que o Senhor entre com providência, porque nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua restauração dos lares, Senhor. Nós cremos na restauração, Senhor, dos nossos jovens. Nós cremos, Senhor Jesus, na restauração de nossas vidas, Senhor. E nós Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, Pai, e ainda irá fazer, Pai, aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor. Amém.